Olá, temos aqui a questão 58 da prova do Espírito Santo. E eu achei bacana de se fazer, tranquila. Essa é a questão 58. Seja a função quadrática g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 24, definida com domínio R e contradomínio R, a quantidade de números naturais do domínio que apresentam imagens positivas nessa função é igual a... Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos gravar aqui qual é a função, né? Vamos colocar aqui qual é a função. Definidas como domínio R e contradomínio R. A quantidade de números naturais do domínio. Então, qual é a pergunta? A quantidade de números naturais do domínio que apresentam imagens positivas. Então, basicamente, ele está querendo o seguinte: ele está querendo saber o valor de x como um número natural, desde que a imagem, né, o y, ele seja positivo. Tá certo? Então, como é que eu pensei? Vamos só lembrar, vamos só mostrar aqui um gráfico. Vamos fazer aqui um rascunho do gráfico de uma função quadrática, tá? Vamos fazer aqui um gráfico. Primeira coisa que a gente pode perceber é a seguinte: essa função menos x ao quadrado, esse menos, esse a negativo, não é? Então significa que é uma função decrescente. Uma função decrescente, ela tem mais ou menos esse comportamento. É uma parábola com a boca para baixo, tá certo? E aí ele está dizendo que a quantidade de números naturais do domínio, então a quantidade de números naturais, então é o valor de x. Então aqui a gente tem x, que é o domínio, e a imagem é exatamente y. Então ele está dizendo que a quantidade de números naturais do domínio. Então, se é números naturais, a gente está falando de números que esteja mais ou menos, que esteja aqui nesse intervalo. Tá certo? Que esteja nesse intervalo. Né? Vamos dar aqui de exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Tá certo? Ok. Então, e ele quer ao mesmo tempo que a imagem seja positiva. Então a imagem tem que estar mais ou menos aqui, né? Então a gente tem imagem aqui. Então os valores estão no primeiro quadrante. E os valores estão aqui, tá? Os valores estão aqui. Tá certo? Então, para eu saber qual é o valor, os valores naturais do domínio, os valores de y, o que é legal? Eu achar o zero da função, não é isso? Eu achar aqui o zero da função. Porque eu achando o zero da função, os valores, eu consigo saber quem são esses números, esse intervalo aqui, tá? Eu consigo saber esse intervalo, tá? Eu sabendo esse intervalo, eu vou saber exatamente quais valores de x. Então, para a gente pegar, saber quais são as raízes da equação, vamos aplicar Bhaskara. Então, vamos pegar aqui o discriminante, né? Discriminante é b ao quadrado menos 4ac, que nós temos aqui, substituindo a função, o b é o 5, 5 ao quadrado é 25, 4 menos 4 vezes o a é menos 1, o c é 24. Então aqui nós temos menos 1, então negativo com negativo, né, vai dar positivo. Então fica 4 vezes 24 dá 96. Então fica 25 mais 96, que vai ser 121. Então o discriminante é 121. Então a gente trazendo Bhaskara, a gente sabe que é menos b mais ou menos raiz
quadrada do discriminante sobre 2A. Substituindo, raiz de 121 é 11, então fica que é menos B vai ser menos 5, porque B é 5, então como é menos 5, mais ou menos 11 sobre 2, 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. Então nós teremos x', então menos 5 mais 11 vai ser 6. 6 dividido por menos 2 vai ser menos 3. X duas linhas será menos 5 menos 11, menos 5 menos 11, menos 16. Desculpa, menos 11 dá menos 16. Menos 16 dividido por menos 2 vai dar 8, né? Porque sinais iguais, o resultado é positivo. Então, nós temos que o x' menos 3. Então, basta a gente agora colocar no gráfico menos 3. E o x, duas linhas, é igual a 8. Então, a gente já sabe que os números naturais pertencentes ao domínio é exatamente entre x, entre 0 e 8. Então, de 0 a 8, nós já teríamos a primeira resposta. Só que ele diz que a imagem tem que ser positiva. Então, quando x é igual a 8, quando x é aqui igual a 8, y é igual a 0, a imagem é 0. 0 não é positivo. Então nós temos a solução aqui. O domínio tem que ser igual a x, né? Os valores que x podem assumir, né? Atendendo que a imagem seja positiva, né? Então esse trecho aqui, x é igual a 0. E quando x é igual a 0, nós temos aqui o y positivo, tá vendo? X igual a 0, y positivo. Então, nós teremos os números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 não inclui porque no momento que 8, quando x é igual a 8, y, a imagem é igual a 0. Então, quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui a letra E como resposta. Forte abraço.